Eu sou Laura Malta, tenho 56 anos e esse vídeo é para falar sobre uma doença que eu tive em 2009, mastite granulomatosa idiopática, que eu vou chamar a partir de agora de MGI. Eu consegui me curar dessa doença já fazem 10 anos, desenvolvendo um tratamento natural e esse tratamento hoje ajuda outras mulheres. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Este de hoje vai ser para falar especificamente sobre a doença e no próximo vídeo eu vou falar sobre como foi o meu caso, como que apareceu a doença, como que eu desenvolvi o tratamento e como é que eu consegui me curar. Então, mastite granulomatosa idiopática, lobular ou crônica. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente porque você tem a doença ou gostaria de saber um pouco mais, né? Então, mastite é uma doença que dá nas mamas, uma inflamação. Granulomatosa vai aparecer nos exames como células, como granulomas, são células grandes. E essas células têm várias outras doenças, não só na MGI. Idiopática quer dizer que não tem causa conhecida. Lobular é porque a característica dessa doença é que ela dá nos lóbulos mamários, que são os que produzem o leite. Ou crônica, que também pode ser chamada, quer dizer que existem doenças agudas e doenças crônicas. As doenças agudas são aquelas que têm um pico e depois diminuem e somem. As crônicas têm o pico, pode diminuir, mas retorna, ou ela permanece. São doenças que ficam com a gente. E essa característica da MGI, então, é que você pode ficar com ela o resto da vida. Como que aparece a MGI? Primeira vez que ela foi falada foi em 1972, então aqui eu vou falar um detalhezinho. Eu sou arquiteta e eu fiz 2 pós-graduações que foi onde eu tive a experiência de aprender a pesquisa. Então eu fiz muita pesquisa quando eu estive com a doença e também para desenvolver o tratamento. Tudo que eu falo tem embasamento. Eu não sou da área da saúde, mas sei pesquisar. E você também vai poder ver depois, eu vou tentar colocar alguns links dos artigos e mesmo outras pessoas dando depoimento. Então ela apareceu em 1970, não que ela apareceu, ela foi citada a primeira vez em 1972 e foi considerada então uma doença rara, autoimune e crônica. Como que a doença aparece? Primeiro há um dano no ducto mamário e daí começa uma inflamação. E essa inflamação começa então a aumentar e não diminui mais. O primeiro sintoma que a gente tem, se você tem, você deve saber como que é, o seio incha, né? Fica vermelho e dolorido. Às vezes fica tão dolorido porque o abscesso está lá dentro que as mulheres são obrigadas a ir no hospital. Não são obrigadas, elas se sentem mais aliviadas quando vão no hospital, fazem uma drenagem para tirar aquele pulso. Outra característica da doença é formar pequenos nódulos avermelhados que muitas vezes saem um furinho por onde sai material. O pus começa a sair por ali, às vezes um pouco de sangue também. E às vezes não fica só no... Dá uma pausa aí. Pronto, resolvido. E às vezes sai mais de uma feridinha. Outra característica da doença é a não cicatrização. Demora muito para cicatrizar. E daí acaba ficando assim com um efeito estético muito feio, além da dor, fica desconfortável para usar sutiã, para mexer o braço. E é uma doença assim, por ela ser rara, né, os médicos não a conhecem e daí fica difícil de tratar. Outra característica, geralmente ela dá numa mama, às vezes dá nas duas, mas o mais comum é dar numa mama apenas. A faixa etária é de 25 a 38 anos em mulheres que já amamentaram depois de 2, 3 anos. Isso é uma média, mas existe mulheres bem mais velhas, mais novas, que amamentaram menos, inclusive mulheres que não amamentaram também. Com relação aos tratamentos, né? Ou melhor, as causas. Com relação às causas, tanto tratamento quanto causa, até hoje os médicos não têm nada assim específico determinado qual é a causa e qual o tratamento que vai resolver. Eu vou ler aqui porque tem bastante coisa com relação às causas. Doenças autoimunes, gravidez, amamentação,
hiperprolactinemia, que é aumento da prolactina, o hormônio do leite humano, o uso de anticoncepcionais orais, traumatismo no local, déficit de alfa-1 antitripsina, que é uma enzima que inibe as enzimas que digerem as proteínas do sangue. O fumo, infecções locais, diabetes mellitus ou irritações locais. E alguns autores também falam, e eu acredito, que o estresse também é um dos responsáveis. Mas, quando eu tive a doença, eu não me enquadrava em nada disso aqui. Então, não existe realmente um motivo específico, né? Pode ser qualquer coisa, como pode não ser nada. Com relação ao tratamento, os médicos hoje usam antibióticos, corticoides, imunossupressores e também cirurgia, como a mastectomia. Né? O que acontece? Muitas mulheres, ao fazer qualquer um desses tratamentos, conseguem se curar e muitas não conseguem. E outras acham que estão curadas, passa 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e os sintomas retornam. Que a gente fala que é a reincidência, que é muito, muito alta. Então, todos esses tratamentos têm seus efeitos colaterais, né? Os corticoides, imunossupressores. Assim como toda dor de fazer uma mastectomia, além da parte psicológica, né? Tem toda a parte de cicatrização e a parte estética também. Então, sobre a doença, seria esses fatores que poderíamos falar. Eu acredito que sobre o que você poderia saber sobre a doença, o básico é isso. Então, eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer sobre esse tema. No próximo vídeo você vai entender como que foi comigo, como que eu fiz e como é que eu consegui me curar. Então, se você gostou... desculpa, tem mais um detalhe. Quando você for fazer o diagnóstico, muitos médicos não conhecem a doença. Então, você tem que procurar outro médico, até achar um médico que você se sinta mais segura. Quais são os médicos mais indicados? Ginecologistas, mastologistas, oncologistas, reumatologistas e infectologistas. E o exame que vai mostrar qual é essa doença é o exame de agulha grossa, que é chamado core-biópsia, porque é colhido o material. E você tem que descartar outras doenças, porque ele é muito parecido com câncer e parecido com tuberculose e outras doenças, tá? Então, descarte, solicite esses exames de core-biópsia e os excludentes de outras doenças para ter certeza que é a MGI, porque foi essa que eu tive e é essa que eu posso falar, certo? Então, procure sempre uma boa orientação médica, um bom diagnóstico, para ficar segura que não é outra doença, porque você fazer o tratamento errado para a doença errada pode ter sérias consequências. Agora sim, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ver se a gente consegue ajudar outras mulheres também. Um abraço!